Questão 13. Um aluno de engenharia está diante de um robô seguidor de linha, o qual realiza uma trajetória circular partindo do ponto A até o ponto B em sentido horário. Então, se é em sentido horário, é nesse sentido aqui, conforme ilustrado abaixo. Sendo dr a distância do robô até o centro da trajetória, mesma coisa que o raio, dA a distância do aluno até o centro da trajetória, e alfa o ângulo formado entre dr e dA, aqui, entre dr e dA, é esse alfa. Ponto. Quando o robô chega ao ponto B, ou seja, ele está fazendo essa trajetória, chega ao ponto B, seu mecanismo interno está programado para ligar um encoder conectado à sua roda e, seguindo ainda em sentido horário, ou seja, ele vai fazer ainda esse movimento aqui, retorna ao ponto de partida A, onde o robô para. Considerando os dados da tabela abaixo, ao final da trajetória BA, ou seja, dessa trajetória aqui que ele vai estar fazendo e contando os passos do encoder, quantos pulsos serão contados na saída apresentada pelo encoder? Então, primeiro, qual vai ser aqui o fluxo? A gente primeiro precisa saber qual o comprimento desse trecho, para a gente descobrir o quanto que o robô percorreu, qual o comprimento coberto por uma revolução da roda, porque aí a gente vai saber quantas revoluções a roda deu ao longo desse caminho, e aí a gente pega isso e analisa com base aqui nessa resolução que ele já dá na tabela. 120 pulsos por revolução, então a gente multiplica a quantidade de pulsos por revolução pela quantidade de revoluções, e com isso a gente descobre quantos pulsos o encoder deu durante essa trajetória. Então vamos lá. Primeiro passo, calcular essa distância. Vamos dar uma olhada aqui na tabela. O ângulo OAC, ou seja, o ângulo entre OA e C em centro e A, ele vale 120 graus. O ângulo ACB, centro em C, ele vale 15 graus. O raio aqui a gente já tem 50 centímetros, né? 50 centímetros, está tudo em centímetros, então vamos deixar por enquanto. Bom, aqui a gente tem um quadrilátero, né? 4 lados, um lado 1, 2, 3 e 4. A gente sabe que a soma dos ângulos internos de qualquer quadrilátero é 360 graus. Como esse ângulo aqui a gente tem DA, a gente tem um lado em comum, a gente tem esse lado em comum e esse lado em comum, a gente está tratando aqui de triângulos, porque ele é um quadrilátero formado, né, por dois triângulos, são triângulos semelhantes. Então, esse ângulo de 120 graus, ele também é esse ângulo aqui, 120 graus. Então, ao todo, a gente tem aqui 2α, que, na verdade, é o ângulo completo aqui dessa trajetória BA. Então, a gente pode chamar isso daqui de gama. Vamos chamar logo isso aqui de gama, que equivale a 2α, já que vai ser de fato esse ângulo todo que a gente vai estar tratando. Ele vai ser igual a 120 graus mais 120 graus mais 15 graus menos 360 graus. Por quê? Porque a soma desses todos esses ângulos, gama 120, 120 e 15, ele dá 360 graus. Então, vamos lá. Gama, ele vai ser então igual a 105 graus. Bom, a gente já tem o raio, que é o que a gente precisa para calcular o comprimento, e esse ângulo. Então, como é que a gente faz agora? A gente sabe que para a gente calcular o comprimento de um setor circular, a gente faz a relação entre o ângulo do setor e o ângulo total da circunferência, ou seja, 105 dividido por 360, e essa razão aqui a gente multiplica pelo comprimento, que é 2 vezes 3,14 π vezes o raio, 50 centímetros. Vou colocar isso aqui em centímetros mesmo. E a gente tem vezes 50. Se a gente, por enquanto, ignora o π, e aí fica mais fácil em relação ao cálculos, principalmente quando a gente está tratando de números quebrados, é sempre bom a gente deixar para converter eles, de fato, só quando realmente a gente vê que não dá para ir sem converter, porque sempre pode ser que exista uma simplificação no meio desse caminho e a gente não precise calcular. Então vamos lá, calculando aqui sem considerar o 3,14, a gente sobra aqui então o comprimento de B para A, ele vai ser igual a 175 π sobre 6, certo? Agora vamos lá para a etapa 2. Etapa 2, a gente agora precisa descobrir qual o comprimento, qual é a distância que o robô cobre por revolução, que aí vai ser o comprimento da circunferência da roda. Qual é o comprimento da circunferência da roda? 2 vezes π vezes o raio da roda, que é
Aqui a gente tem o diâmetro, que é 10 centímetros, então o raio é 5 centímetros. Então isso daqui vai dar 10π. É o comprimento da roda. Passo 3, descobrir quantas revoluções. Para a gente descobrir quantas revoluções, a gente pega o comprimento total que o robô percorreu sobre 6 e divide pelo comprimento da roda. Aí a gente vai saber quantas vezes essa roda girou de forma completa. Então a gente sabe que quando a gente tem uma fração dividida por um número, é a mesma coisa que a gente multiplicar o denominador da fração pelo número que a gente estava dividindo. Então aqui a gente vai ter 175π dividido por 60π. Mais uma vez aqui a gente já tem a simplificação. A gente consegue simplificar isso aqui rápido. E o resto a gente tem 175 dividido por 60. Daqui simplificando ele também vira 35 sobre 12. Vamos manter isso daqui. Aí agora a gente já chega no último passo. A gente sabe que ele fez essa quantidade aqui de revoluções. Então, se a resolução do encoder é pulsos por revolução, se a gente multiplica por revolução, só sobram os pulsos, a quantidade total de pulsos. Então, 120 pulsos vezes 35 sobre 12, quantidade de revolução. Aqui a gente simplifica, né? 120 por 12, isso aqui vira 10. 10 vezes 35, isso daqui dá 350 pulsos. Letra A. Resposta da questão 13. Questão 14.